Existe uma grande possibilidade de Imu-sama ser o vilão final de One Piece. E ao seu lado, tal como o Doflamingo tinha seus executivos e o Kaido suas calamidades, o soberano desse mundo ostenta os poderosos Gorosei, os oponentes mais fortes antes do supremo vilão final. E para elevar ainda mais nossa percepção sobre eles, em apenas um capítulo, Eiichiro Oda mudou todo o panorama já estabelecido há tantos e tantos anos, com a saída de Jay Garcia Saturno e a entrada da nova estrela anciã St. Figarland Garlin. Os Gorosei se tornam ainda mais fortes. Recentemente, Eiichiro Oda revelou que há um segredo para a força de Garlin, e nesse vídeo vamos levantar todos os aspectos que compõem o poder desse personagem. O incrível é que ele não é uma figura apenas no patamar mais elevado de força entre os Gorosei, mas também é um dos personagens mais poderosos de toda a história de One Piece. Garlin terá uma força equiparável a de Shanks, combinada com as habilidades de uma Zoan demoníaca com regeneração infinita, e se você acha que tudo isso parece muito exagerado, vai ver ao longo do vídeo que não é. Tá tudo diante de nós. Figarland Garlin pode se provar uma força muito diferente de qualquer coisa que já vimos no universo de One Piece, e superar os próprios Yonkou. Com isso em mente, uma pergunta nasce como uma nova estrela brilhando na escuridão das trevas. Quem será o responsável por derrotar esse monstro? E eu sinto que a resposta que eu vou trazer é exatamente o caminho que Eiichiro Oda seguirá. Eu sou o Lipe e esse é o canal Chapéu de Palha, e nesse vídeo eu vou trazer para vocês, o meu palpite de qual será o combate final de Figarland Garlin dentro de One Piece. Além, é claro, de pontuar absolutamente tudo sobre a força desse personagem que parece alcançar outro nível dentro da obra. Muito dessa análise de força é inspirada no vídeo do Mord que tá na descrição, tá? Então é isso, deixa o like, se inscreve no canal e se prepara, porque se você ainda não percebeu o monstro que o Garlin é, eu tenho certeza que vai sair daqui muito convencido disso. Através dos conhecimentos que temos sobre o Garlin, também podemos entender o motivo dele agora, após ter ascendido ao patamar de Gorosei, ser um dos seres mais poderosos desse mundo. Quiçá o mais poderoso apenas atrás de Imu-sama. Eu sei que muita gente já vai questionar a legitimidade da força dele, alegando que agora ele tá velho e claramente passou do seu auge. Então não deve ter a mesma força que o Shanks, por exemplo. Concordo 100%, mas tem um detalhe aqui. Ele agora é um Gorosei, e isso implica que ele provavelmente tá de volta ao seu ápice físico. Mesmo que sua aparência permaneça velha, suas habilidades de verdade devem ter voltado ao auge de sua juventude. Ficou meio confuso? Calma que eu te explico. Como a gente pode ver, todos os Gorosei eram grandes combatentes no passado, possivelmente seguindo os mesmos passos que Garlin traçou: ser um poderoso cavaleiro sagrado, subir ao patamar de comandante supremo desse grupo e então se tornar um velho ancião. Nesse estágio, eles recebem a imortalidade por Imu e, como vimos, todos possuem uma regeneração perfeita e se tornam praticamente incapazes de morrer. Ou seja, ao se tornarem Gorosei, esses seres parecem não sentir mais as canseiras ou doenças físicas que vêm com a idade. A evidência clara disso é que, apesar dos Gorosei serem velhos, há uma diferença gigantesca em como Oda mostra, como ele retrata um ancião comparado a um velho combatente. Quando Oda escreve figuras lendárias desse universo lutando em idade avançada, ele frequentemente demonstra o peso da idade agindo sobre o personagem, sentindo fadiga, doenças físicas. Temos os problemas constantes com Barba Branca, Rayleigh com pouca estamina, Garp admitindo que sua força foi drasticamente reduzida com o tempo. No entanto, os Gorosei são todos mostrados durante a batalha de Egghead como se tivessem uma estamina completamente absurda, sem cansar ou demonstrar qualquer tipo de doença física em geral. É como se eles tivessem estamina infinita, com nenhuma debilidade física que vem com a velhice. Ou seja, enquanto Oda quase sempre expõe como os lutadores mais velhos são afetados e limitados pela sua idade, em nenhum momento ele sugere que os Gorosei experimentem os desafios do avanço do tempo. Então os Gorosei não têm doenças físicas que Oda geralmente escreve para lutadores velhos, não tem problemas de estamina que o Oda geralmente escreve para lutadores velhos, e não tem a notável diminuição de força que o Oda geralmente escreve para os lutadores velhos.
Isso indica que após ser transformado em um Gorosei, a imortalidade e regeneração que eles ganham efetivamente significa que todas as doenças físicas e a redução de estamina que eles acumularam com a idade simplesmente é retirada. Todas essas versões dos Gorosei, por mais que suas aparências não demonstrem isso, emulam seus auges, seus ápices de força física. E se usarmos uma lógica mínima aqui, isso faz muito sentido. Cada Gorosei é um poderoso guerreiro dragão celestial que foi promovido a esse título para servir diretamente ao ser mais importante do mundo para todo o sempre. Vamos pensar. Qual seria o sentido de Jin-Musamá esperar eles virarem idosos para recrutá-los? Olha esse Cristiano Ronaldo aqui do Manchester no auge ali no Real Madrid. Ah não, eu vou esperar ele ir pro Al Nassr. Olha esse Messi aqui em 2012 fazendo... Não, 2024 no Inter Miami eu contrato ele. Olha esse Neymar estourando tudo no Barcelona. Meu irmão... Neymar aposentou cedo demais comprado esses caras, né? Enfim, na idade aparente de cada um, fora o Júpiter, a curva do seu nível de força já teria começado a despencar gradativamente por culpa da idade. Então, não faz sentido tê-los como guerreiros idosos, a não ser que Mu possa fornecê-los a força adequada e uma condição física que vai muito além das aparências. O que parece ser exatamente o caso. Então o simples fato de Imu não se importar em promover os dragões celestiais aos status de Gorosei quando eles ainda são jovens, significa que a idade avançada obviamente se torna irrelevante uma vez que eles se tornam Gorosei, já que a imortalidade e regeneração que Imu lhes concede naturalmente os retorna ao auge de sua condição física. Por isso, Garlin, logo antes de se tornar Gorosei, provavelmente não figurava no patamar dos mais fortes desse universo, já que sua força havia decaído com o tempo, tal como os outros grandes combatentes desse universo, Barba Branca, Garp, Rayleigh, Big Mom e por aí vai. Mas isso tudo mudou no momento em que Garlin se tornou um Gorosei. Graças à imortalidade e regeneração, qualquer doença física e problemas de estamina que Garlin desenvolveu através da idade simplesmente desapareceu, cara. Agora, esse homem não é mais um velho, apesar da aparência. Por todos os motivos aqui mencionados, Sant Figarlen Garlin tá de volta ao seu auge físico. E aí, a gente precisa entender o que exatamente é a força de Figarlen Garlin em seu auge. É possível que, na verdade, sua condição física esteja ainda melhor do que sua melhor forma no passado, já que os Gorosei parecem receber um benefício adicional de nunca se cansar. Então, o que a gente vai fazer agora é avaliar a força do Garlin em seu antigo auge e entender o quão absurdamente poderoso ele era quando mais novo. Para começar, Garlin foi o cavaleiro sagrado mais forte por uma margem enorme, considerando que ele foi o favorito na competição de God Valley e apesar de começar com um grandíssimo handicap, ele rapidamente tomou a liderança e posteriormente foi considerado o campeão da região, além de comandante supremo dos Cavaleiros Sagrados. Mas claro, o mais importante é que Garlin é muito provavelmente o pai de Shanks, e o Oda claramente quer desenhar o paralelo entre os dois personagens, já que ele fez o Cavaleiro Sagrado parecer exatamente idêntico ao Shanks atual. Mas a gente não é louco, tá? É claro que isso não significa que o Garlin tem exatamente a mesma força que o Ruivo ou que era tão poderoso quanto seu filho é hoje em dia, mas é provável que ele seja de alguma forma comparável, equiparável, num nível mais abaixo ali, né? Também vamos respeitar o Shanks. Isso porque quase todas as grandes duplas de pais e filhos em One Piece são similares ou correspondem a um potencial parecido em termos de poder e habilidades. O pai do Luffy é o Dragon é o filho do Garp, e essas são claramente 3 gerações de personagens que em seus auges chegam até mesmo a superar o nível Yonkou. Ace, filho do Roger, possui um potencial extraordinário comparado por muitos ao de seu pai, e havia até aqueles que acreditavam que Ace iria crescer e se tornar o próprio rei dos piratas. O Barba Branca achava que ele iria se tornar o que Roger foi. Yamato, que lutou de igual para igual contra o Ace, também apresenta um potencial gigantesco para se tornar um verdadeiro monstro como seu pai.
Então, falando de maneira geral, né, a maioria dos pares de pais e filhos mais significativos em One Piece carregam fortes heranças genéticas que transformam seu potencial de força em algo absurdamente gigante. É claro que há exceções, mas o Garlin era mencionado como alguém extremamente forte em sua época e o Shanks já mostrou que é um dos seres mais poderosos desse universo. Então parece que a lógica se aplica aqui. Shanks e Garlin se enquadram nessa categoria. Desde sua introdução, Garlin tem sido desenhado para nós como um guerreiro extraordinário de seu tempo. De novo, isso não significa que o Prime Garlin é exatamente tão forte como Shanks hoje, mas há uma boa chance de que ele fosse equiparável, como vai ficar claro na sequência. Pela maneira que Oda retratou God Valley, o Garlin parece ter sido um dos lutadores principais do incidente, junto com Roger, Garp, Rox e Barba Branca. E ainda é muito interessante a gente notar que há uma boa chance de que Garlin tenha até mesmo ferido gravemente Edward Newgate nessa batalha. No seu encontro com o Ruivo, o antigo Yonkou comenta que só de ver o rosto do Shanks, sua cicatriz causada por um certo maldito dói. E há apenas duas possibilidades aqui para quem é esse maldito: Gold Roger ou Figarland Garlin. O argumento a favor de ser o rei dos piratas é que Shanks era o aprendiz no navio de Roger, então ver o Ruivo faz Barba Branca se lembrar de seu antigo amigo e rival, que poderia ter causado algum de seus ferimentos, visto que eles travaram várias e várias batalhas épicas. Mas o detalhe é que a última batalha entre Roger e Barba Branca parece que tem um quê ali mais amigável, né? Os dois terminam o confronto machucados, mas bem, tranquilos. Ser Figarland Garlin parece provável pela forma que o Barba Branca se refere a um maldito que lhe causou ferimentos, além dele mencionar explicitamente que é a cara, o rosto do Shanks que o lembra dessa figura, ou seja, como pai e filho, eles são extremamente semelhantes. A forma que a frase foi montada parece indicar Figarland Garlin como o responsável. Além disso, o Garlin e o Barba Branca estavam em lados opostos de uma batalha de vida ou morte genuína, com ambos os lados tentando matar o outro, num cenário cheio de variações, influências e personagens extremamente poderosos. Eu acho que a grande maioria das pessoas concordam que foi o Garlin, mesmo que seja um retcon do Oda. E para ferir alguém do nível do Barba Branca, que figura no mesmo patamar de Roger e Garp, o cara precisa ser muito insano. E se a gente aplicar novamente a lógica de pais e filhos importantes dentro desse universo, o Garlin consegue ter o nível para ser alguém extremamente poderoso, visto a força de seu filho. Então, se o Garlin estiver novamente em seu auge devido aos poderes de Imu-sama, isso já faria dele novamente um dos personagens mais poderosos de todo One Piece. Mas a grande questão mora aqui. Não é só isso, tem muito mais, porque ele se tornou um Gorosei e com isso certamente vai receber poderes significativos que vêm através de uma Zoan demoníaca extremamente poderosa, muito louca, assim como também a imortalidade e regeneração infinita. Tá fraco, rapaz, né? A forma Yokai Suprema de Figarland Garlin. Ele em seu auge na forma base já é alguém em um nível absurdo, mas dá pra melhorar. Para começar, a imortalidade e a regeneração não são apenas recursos para lidar com seu envelhecimento, elas fazem os Goroseis serem quase invencíveis. Através de Egghead, vimos que eles eram capazes de se recuperar perfeitamente de qualquer e todo o dano causado. Nenhum ataque físico os impedia de se regenerar e voltar ao combate. Além disso, Garlin ainda vai ganhar habilidades de uma Zoan demoníaca que mais parece um fragmento do poder de Imu. E isso vai dar ao personagem uma gama de recursos gigantesca, e o quão absurdo isso pode ser só vai depender de Eiichiro Oda. Para a gente ter uma ideia, ele pode acabar com uma resistência ainda maior do que a do próprio Kaido, como é o caso do Topman Warkuri, que fez o mesmo soco que causou dano no Yonkou, pareceu uma mera brincadeira. Nazujuro é capaz de alcançar uma velocidade gigantesca e possui poderes de gelo. Marcus Mars ganhou a capacidade de voar e lançar um Hyper Beam insano estilo Dragonite. Júpiter, famoso minhocão do Gorosei, consegue criar vórtices enormes. Garlin também vai ganhar alguma habilidade insana dessa forma, melhor, um conjunto de habilidades que vai o transformar no Gorosei mais poderoso de todos e um dos personagens mais fortes de One Piece.
além, é claro, do aumento natural das qualidades físicas que uma Zoan concede ao seu usuário. Conclusão da análise de força de Figarland Garling. Então, se você pegar alguém como esse homem e torná-lo um Gorosei, o que recebemos é um monstro absoluto. Um guerreiro demoníaco com um conjunto de habilidades além de qualquer coisa que já vimos em um único personagem em One Piece. Em seu auge, na sua forma base, tivemos um personagem comparável ao Shanks. Acho justo colocar um pouco abaixo do Ruivo, né, porque esse Yonkou aí é extremamente insano. Mas o Garling certamente fica num nível equiparado e poderia figurar num nível parecido ali com o Imperador, visto a batalha de God Valley. Além disso, ele agora possui regeneração infinita, imortalidade, aperfeiçoamento de suas qualidades físicas ao possuir a habilidade Zoan, por mais que seus poderes podem não provir de uma fruta, além de um conjunto de habilidades insanas conferidas de Imu-sama aos Gorosei. Com tudo isso somado, Garling é nesse momento um personagem que possivelmente figura como uma força ainda maior do que qualquer Yonkou que já vimos. É alguém com um nível extremo que nesse momento pode ser o segundo personagem mais forte de toda a obra, atrás apenas do seu soberano supremo. E aí, meus queridos, entra a grande questão. Quem será o inimigo final de Figarland Garling? Pra ser bem sincero, eu só vejo uma possibilidade aqui e acho que Oda criou esse personagem especificamente para trazer um confronto digno de um personagem que até então nunca mostrou sua verdadeira força. O filho do lendário herói da marinha e pai do futuro rei dos piratas. O líder supremo do exército revolucionário, Monkey D. Dragon. O primeiro ponto que me faz acreditar nesse confronto é, nas próprias palavras do Dragon, a hora deles agirem seria quando os cavaleiros sagrados se movimentassem, o que serve como forte indício que os revolucionários enfrentarão esse grupo de dragões celestiais. E sinceramente, quem Monkey D. Dragon enfrentaria nesse universo? O próximo líder dos Cavaleiros Sagrados? Isso não seria meio sem graça? A gente espera ver ele agir há tanto tempo. Garling vem sendo trabalhado para se tornar uma das maiores ameaças desse mundo inteiro, com uma linha de pensamento, né, ideológica que se opõe completamente a de Dragon. Eu vejo com bons olhos um futuro confronto entre o pai do Luffy e o pai do Shanks. E aí você me pergunta, mas o Dragon teria nível para derrotar uma verdadeira calamidade como Garling? Então, se não ele, quem mais? A gente está falando do filho do herói lendário da marinha, um homem que lutava de igual para igual com Gold Roger. A gente está falando do pai do futuro rei dos piratas, aquele que se tornará a figura central da mudança desse mundo. A gente está falando de um homem que o Oda tá reservando desde o início de One Piece e estamos num patamar da história que até o próprio Shanks, o Ruivo, já entrou em ação, revelando seu poder para nós. Mas o Dragon, pois é, o Dragon ainda não. Então, se não ele para derrotar uma figura tão incrivelmente insana como Garling, quem mais? A gente espera há muito tempo por uma batalha envolvendo o Dragon, e é imprescindível que ela faça jus à expressão absolutamente absurda que esse personagem tem. Eu sou fã de Monkey D. Dragon e que fique registrado, já deixo isso aqui antes que vire moda. Sou fã de Monkey D. Dragon. Se você também é, ó, deixa um comentário, se inscreve no canal, deixa aquele like, tá bom? Te agradeço do fundo do meu coração por me acompanhar até aqui e você sabe, a gente se vê sem sombra de dúvidas num próximo vídeo. Espero que você tenha gostado desse, tá bom? Tamo junto, é isso galera, a gente se vê num próximo. Valeu!